Bom dia, muito bom ter você aqui, já com a sua audiência, nesta manhã de sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos no programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Randes e tenho a alegria de trazer hoje para você uma executiva altamente renomada no país para falar sobre um tema tão importante e tão relevante dentro das organizações, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pós-pandemia, onde nós identificamos que as pessoas fazem a grande diferença dentro da empresa. De uma forma ou de outra, muitas empresas perceberam isso, né, dentro dessa movimentação de mudança organizacional que existiu. Então, nós vamos entender aqui nesse programa como nós podemos aumentar por meio a nossa performance organizacional por meio de um autodesenvolvimento, a partir de um autoconhecimento. E aí, tem uma frase de Peter Drucker que diz o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. Ora, o que as pessoas estão vivendo dentro da minha empresa vai ser o reflexo do qual elas podem alcançar os objetivos estratégicos. Então, se eu desejo uma empresa mais humanizada, eu tenho vivido isso, tem trazido como hábitos dentro da minha organização, porque os hábitos positivos se tornam virtudes, e essas virtudes que fazem um passo de cada vez, não é simplesmente fazer uma única ação, mas sim ali as atividades que eu posso fazer de uma forma sequencial, trazendo isso uma habilidade. E as habilidades nós temos que são comportamentos. Esses comportamentos que vão sendo ajustados por meio daquilo que é necessário fazer. Onde nós temos ali comportamentos mais assertivos dentro da nossa humanização, eu com toda certeza eu posso ter maior resultado naquilo que eu estou realizando. E por isso, que vai compartilhando aí já nas suas redes sociais, aqui o link da nossa Web TV, para que mais pessoas possam conhecer esse tema, que essa nossa entrevistada vai trazer para nós aqui de uma forma realmente enriquecedora. E além disso, você vai ter dicas aqui sensacionais e um brinde no final do programa. Então não perca aí, fica ligadíssimo no nosso canal, no nosso programa de hoje, que eu já vou chamar a nossa convidada. E é assim, começaremos agora o nosso momento, um bate-papo que será sensacional, com a grande amiga e parceira de negócios, a Flávia Queiroz, diretora de consultoria de capital humano na eTalent. Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje. Muito obrigada, Andes. Eu também estou muito feliz com essa oportunidade. A gente tem muitos alinhamentos aí de pensamento e de propósito de vida. Acho que a eTalent está muito alinhada com esses projetos aí, tudo que tem como foco pessoas e desenvolver bem-estar, fazer o bem. Eu acho que é sempre muito prazeroso, né? Então, estou muito feliz em estar aqui com você, começando esse dia para falar desse tema que é tão grato para todos nós. Nós que agradecemos com toda certeza aqui a sua presença, sabemos aí de uma agenda tão corrida, né, de ter você aqui dispondo o seu tempo para bater um papo com a gente, e eu faço aqui de uma grande satisfação também, e um grande carinho que eu tenho pela eTalent, por você, né, por toda a equipe, o Jorge Matos também, o CEO da empresa, que a gente tem essa parceria desde 2015, né, então temos aí mais de 7 anos juntos, que me ajuda e muito, né, cada vez que a gente está em treinamento, tendo aí as suas apresentações, a gente aprende bastante. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aqui vão aprender muito sobre o tema que você vai trazer, porque você que está aí já assistindo, então, olha só, hein, não deixe e compartilhe agora o link da Web TV Fraternidade São João Paulo II para mais pessoas, para elas terem a oportunidade de entender como pode fazer uma gestão mais humanizada. Mas antes de falar sobre esse tema, Flávia, comente um pouquinho sobre a eTalent, para o pessoal conhecer aqui mais sobre os serviços de consultoria que você pode oferecer aí de desenvolvimento e capital humano. Bem, a eTalent é uma empresa que tem como propósito transformador massivo impactar positivamente a vida das pessoas e das organizações através do comportamento. Então, um propósito como esse, Randes, já diz muita coisa sobre nós. É uma empresa que já está no mercado há 34 anos.
A gente atua em todos os segmentos, em todos os portes de empresa, então, assim, tem uma atuação muito abrangente e a gente acredita firmemente que quando a gente consegue se conhecer melhor, entender qual é a nossa natureza, quais são as nossas preferências comportamentais, a gente consegue usufruir, né, tomar decisões mais assertivas, promover o que a gente chama aqui de atitude de alta performance. Então, é uma empresa que tem hoje a matriz no Rio de Janeiro, mas a gente tem filiais em São Paulo e em Curitiba e clientes, né, no Brasil inteiro e alguns até fora do país. Então, a gente trabalha hoje com 3 grandes linhas de negócio. A gente tem as plataformas, a gente tem os serviços de consultoria e as nossas capacitações. Então, também é um pilar importante para nós. Entender que o usuário qualificado no conceito e na metodologia vai ter muito mais abrangência e massa crítica de como utilizar essas informações comportamentais no contexto de cada situação. Então, a gente tem desde organizações religiosas como clientes até grandes empresas de todos os segmentos do mercado. Excelente. Eu tenho aí, né, o prazer também de ter sido capacitado, sou um consultor e-talent, utilizo desde então, né, desde o início da nossa parceria, dentro das minhas atividades de trabalho, e o quanto enriqueceram, né, aqui o desenvolvimento de um coach executivo por meio desse autoconhecimento que você tanto traz aqui e comentou para nós, né, das possibilidades que a e-talent tem para oferecer para as empresas, porque esse é o grande desafio das organizações, né, ter o entendimento do ser humano, mas na sua essência. E aí não é mais uma percepção, mas ele tem que entender por meio de uma ferramenta científica desenvolvida em Harvard, que a Italy traz com tanta, né, aqui, robustez e também de competência para desenvolver esses elementos fundamentais que é o comportamento. Patrick Lencioni, ele comenta dentro das suas estudos de liderança exatamente o que você falou aí, né, Flávia, que é a questão ali do ser, do propósito, né, desse autoconhecimento. Muitas vezes a gente vê profissionais que estão perdidos dentro da sua carreira porque não sabem a sua essência. Não sabe, fica buscando ter. Olha, eu quero ter um emprego que eu vou ganhar tanto, mas meu, o que que eu faço efetivamente, que é o meu talento? E a Itália te traz isso com muita clareza, né? Qual que é o seu talento? O que que você faz com naturalidade e prazer? O que você faz muito bem, que recarrega as suas energias, que você tem paixão? E aí, falando de paixão, a gente está falando de algo que vai ser sustentável. E as empresas, elas estão percebendo isso. Elas estão trazendo, e foram movimentadas pelas startups, sabem muito bem que aquele jeitão diferente de gestão, né, que as startups começaram um ambiente mais solto, mais leve, as empresas mais tradicionais começaram a observar que eu preciso ter, né, o C2H igual a A, que vocês trabalham muito bem, né, que é sim o conhecimento, mas também tem o comportamento alinhado à habilidade, que é igual ao A de atitude. E para fazer esse A de atitude, claro, o que é, então, essas empresas que querem já fazer essa transformação, né, desses modelos mais aí de vanguarda que nós temos na gestão, falando de pessoas. O que é essa gestão humanizada? O que você pode trazer para nós aqui? Olha, a gestão humanizada, Randes, é uma gestão onde você, de fato, coloca o ser humano, as pessoas, como foco do seu processo. Então, assim, a gente entende que nos métodos e nas metodologias de gestão, a gente vem passando por ondas, né? Então, trabalhou-se muito tempo com o contexto de liderança situacional, e essa gestão humanizada, a gente entende que é uma evolução disso. E, na verdade, o que é isso? É você colocar a essência das pessoas que estão à sua disposição para trabalhando da melhor forma possível. Então, o conceito é: quanto mais eu me conheço e quanto mais eu conheço as pessoas com as quais eu preciso lidar, melhor eu posso obter delas uma entrega, um resultado favorável, sustentável e baseado no que ela tem para me entregar. Então, a gente tem alguns conceitos dentro da empresa que partem de alguns pressupostos. Um deles é Sim. assim: qualquer pessoa pode desempenhar qualquer atividade. Só que eu vou fazer isso com mais ou menos esforço em função
do alinhamento que eu tenho com relação à natureza comportamental da atividade que eu desempenho. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosto de interagir, que sou comunicativa, e você me coloca numa atividade que eu não interajo com ninguém e que eu preciso demandar de mim o dia inteiro de trabalho, características comportamentais que não me são naturais, eu vou conseguir fazer isso um dia, 2 dias, uma semana, mas será que isso é sustentável? Será que isso é ecologicamente humano? Então, quando a gente fala de gestão humanizada, é nada mais, nada menos do que você considerar o indivíduo como foco, né, o seu melhor instrumento de trabalho. Isso aqui, de uma certa forma, também pautada num compromisso inabalável de que eu tenho que fazer o certo para todas as pessoas que eu toco. Então, quando eu penso nesse certo, eu estou pensando no indivíduo, eu estou pensando na empresa, eu estou pensando no acionista, eu estou pensando na comunidade. Então, eu também tenho que ter esse compromisso com fazer o certo, entendeu? E pensar que isso tudo tem que ser traduzido em comportamentos, né, em ações de sustentação. Eu não posso ter um discurso diferente com a minha ação, né? A minha prática tem que ser muito coerente com o que aonde eu quero chegar, né? E às vezes, eu até vou antecipar um pouco aqui um ponto dessa nossa conversa, Sim. que eu acho que as pessoas às vezes romantizam um pouco o que é essa gestão humanizada, como se, para que você seja humano e trate as pessoas da melhor forma, você também não possa cobrar delas resultados. E uma coisa não é incompatível com a outra, né? O que a gente precisa trazer para o centro dessa discussão é o como eu posso pedir isso a você, ou eu devo pedir isso a você, fazendo uso das características comportamentais que cada um tem. Tem pessoas que precisam ou gostam ou preferem ser tratadas de uma maneira mais direta, mais objetiva, mais pragmática. E outras não, que precisam de um pouco mais de leveza, de acolhimento, de cuidado, né, de um discurso mais polite, mais cuidadoso, mais atencioso. E aí, o que é que você faz? Você simplesmente ajusta, né, o famoso rapport que a gente falava, Exato, sim, sim. do seu discurso ao seu interlocutor, e com isso, Randes, assim, aí, às vezes a gente diz, Flávia, mas isso é tão simples, é muito simples, mas é um simples pouco praticado. Então, gestão humanizada é isso, é você conseguir ter a informação correta, como você colocou, através não só de assim, da minha percepção, mas de um instrumento validado através de uma metodologia científica, e através desses dados, dessas informações, alinhar a forma com a qual as pessoas precisam ser engajadas, convidadas, comprometidas, né? É como você estabelece as suas relações com elas em prol de atingir um determinado objetivo. É disso que a gente vai falar aqui um pouquinho melhor nesse papo de hoje. Excelente, sensacional. Olha só, você trouxe uma expressão muito interessante, ecologia, né? Ecologia humana, né? Então, quer dizer, você respeitar cada um a forma que a pessoa é, e dentro desse respeito, a gente até teve aqui um programa com a professora Marcela Argolo, então quem não assistiu, já vai o jabá aqui, né? Assiste lá sobre governança corporativa. E ela comentou com a gente exatamente que agora você está trazendo como fazer na individualidade. Ela trouxe da questão organizacional e ela comentou exatamente isso. Nós somos na empresa um espelho daquilo que nós somos em casa. Então, é importante entender o indivíduo para saber quais são os seus motores motivacionais, para que a gente tenha, é o que você comentou, esse rapport, esse alinhamento. É onde Han Charan, ele comenta no pipeline de talentos, né, que ele fala a pessoa certa, no lugar certo, porque isso a gente comenta muito lá na Italent também, né, que não existe Sim. pessoa errada, ela está no lugar errado, né? No momento certo e com a motivação certa. Quando a gente alinha tudo isso, nós temos cada vez mais essa produtividade que tanto você coloca. Agora, nós estamos aqui falando, Flávia, para empresários, empreendedores, líderes, que muitas vezes eles falam, poxa, e agora? Como que eu poderia dar os passos? Interessei, eu não conhecia esse assunto, é algo que eu quero agora implementar na minha empresa, então
Que passos ele poderia iniciar para começar essa jornada na gestão aí humanizada? Olha, excelente pergunta, Hans. Assim, eu acho que o primeiro passo é investir no autoconhecimento. Assim, isso já é uma coisa que é muito difundida, mas é muito pouco também praticada, né? Assim, eu acho que quando você primeiro se conhece, não adianta você querer aplicar só no outro se você não aplicou em você mesmo. Então, eu preciso me conhecer para saber quais são os perfis que me complementam, que me alavancam, como eu gosto de trabalhar, né? Onde eu sou bom, quais são os meus pontos fortes de verdade. E tudo bem, não tá todo mundo tem ponto forte e ponto fraco, né? Ninguém precisa ser o super-homem. Entender quais são as nossas vulnerabilidades, quais são os nossos medos, e a partir dessas informações lidar melhor com tudo isso, né? Então, é muito mais fácil você lidar com o que você conhece. Então, o primeiro passo para tudo isso é esse momento de autoconhecimento. Então, você falou aí de empreendedores, de Sim. empresários. Muitas vezes, assim, o movimento que os leva a se colocar nesse papel, ele é um movimento, assim, que talvez no momento lá que você está construindo o seu business plan ou está fazendo os seus planejamentos, Sim. você considerou todos os elementos do processo, menos o indivíduo, menos você, né? Você É pensou onde verdade. você vai conseguir o recurso, o processo, né? Assim, você pensou na logística, pensou em uma série de aspectos que também são muito importantes, Sim, lógico, né? mas que no final do dia, se você pensar muito, muito direitinho, né? Hoje, o fator mais crítico para o sucesso de qualquer negócio são as pessoas. E isso tem que começar com você. Então, o primeiro passo, sem sombra de dúvida, é o autoconhecimento. O segundo Maravilha. que eu poderia colocar aqui também Certo. é o fazer acontecer. Né? Eu acho que hoje a gente está muito num momento, né, que a gente não deve mais ficar no plano só do pensamento. A gente tem que agir. E colocar isso em prática no dia a dia tem até muito a ver com o que você comentou lá no começo da nossa conversa, né? Assim, Sim. a prática, né? O ser cristão, por exemplo, vou trazer um pouco aqui o tema por conta do canal, tem a ver, Certo. não é só com a sua frequência lá no culto ou na igreja no domingo. É com o seu dia a dia, é o que você faz todo dia. E aqui é a mesma coisa, não é só um dia da semana que eu vou escolher para Sim. trabalhar essa questão. Então, o fazer acontecer são as pequenas coisas que a gente faz todo dia que sustentam o nosso propósito, o nosso discurso, a nossa natureza, a nossa forma de atuação. É o segundo grande passo que eu acho que é importante dar. E o terceiro está muito alinhado com as mudanças e com o ecossistema no qual você está inserido. Então, assim, eu também já vi casos, né, ou cases de empresas e de empreendedores que tinham até um alinhamento muito bacana, que tinham todo esse pensamento focado em pessoas, mas ele estava se desconectando um pouco do ecossistema no qual ele estava inserido. E aí também não dá certo. A gente precisa equilibrar esses pratos de uma maneira muito coerente, né? Entender quais são as mudanças que o capitalismo está sofrendo, quais são os impactos de a gente ter que perceber hoje a importância de aspectos como ESG, governança, coisas que antes não estavam não tinham tanta ênfase na nossa pauta de executivos. Então, assim, autoconhecimento, ação, né, fazer acontecer e alinhamento com o contexto. Poxa vida, olha só, você que está nos acompanhando, você já viu aqui, né, o gabarito dessa alta executiva que a gente trouxe aqui no programa para falar sobre esse tema tão incipiente e muito importante dentro das empresas, que a gente sempre escuta, né, Flávio, falando assim, agora a minha departamento de RH não é mais departamento de RH, chama gente gestão ou gente qualidade gestão, sei lá, cada empresa está tendo a sua nomenclatura, mas vai além
dessa nomenclatura, né? Que você trouxe muito bem, né? É o fazer acontecer. Eu tenho que conhecer. Interessante, dentro desses passos, né? Que você comentou, eu fui visitar uma empresa, eu fiz um treinamento, uma determinada empresa, que eles comentaram: nós construímos uma fábrica no Nordeste, né, eles falando para a gente lá, né? E quando a gente foi operacionalizar a fábrica, aí que a gente viu que precisava de pessoas. Que é exatamente isso, né? A gente vai deixando, não, depois a gente contrata, vamos lá, vamos pensar onde que nós vamos fazer o nosso escritório, né? Ou a nossa indústria, onde que a gente vai, qual é o equipamento, tecnologia, vamos pegar uma empresa assim, assar, tal, e pessoas, e não, é andar em conjunto, né? Porque tem que estar preparado para essa mudança, e a gente viu isso, né? Bem, ao longo, né, do início ali da pandemia, que as empresas elas não estavam, né, nós não estávamos preparados, né, a gente comentando até um pouco sobre isso também, né, que a gente está saindo, né, esperamos que sim, né, saímos dessa onda toda aí de pandemia, mas é algo que a gente sabe que vai permanecer, mas as formas de gestão, né, elas mudaram, e aquele que não mudou nesse momento de transição, realmente ele está ficando lá na lanterninha do campeonato, né, porque as coisas, foi o que você falou, a mudança está acontecendo, e aonde que eu estou indo, né, eu estou sendo levado por essa mudança, ou estou sendo impulsionado por ela, porque tem uma grande diferença. O levado por essa mudança vai ser algumas marcas que a gente já, né, teve aí na história do mundo, como Kodak, como Blockbuster, né, que sucumbiram, grandes marcas transnacionais sucumbiram. Outras vieram, né? Agora os bancos digitais, por exemplo, né? Então, quer dizer, que está sendo impulsionado, ver tendências. Então, aqueles que estão nos acompanhando aqui, você está vendo tendência? Com toda certeza, você está olhando ali no futuro, ou o seu futuro é o que você vai pagar na sua conta, os boletos da sua empresa, né? E falando desse futuro, Flávio, então, quais são os benefícios para ter aí uma gestão humanizada? Olha, os benefícios são inúmeros, né? Então, assim, eu acho que o primeiro grande benefício é que, dentro desse processo de transformação que a gente vem vivendo, né, todo, hoje a gente pensa em metaverso, a gente pensa em blockchain, a gente pensa em coisas que, assim, assim, se você não conseguir, né, se inserir nesse novo cenário, nesse novo contexto, de uma maneira muito estruturada, né, a lei de Moore, né, que a gente chamava antigamente, que você tinha um ciclo de 7 anos para mudar as coisas, isso hoje é muito mais rápido. Então, assim, o principal e maior benefício que a gente tem com isso é que, através dessa informação comportamental, eu posso fazer os meus combinados, né? Combinados aqui, eu estou combinando minhas metas, meus objetivos chaves, né? Todas as questões que são mais inerentes e diretamente ligados a resultados, de uma maneira melhor, assim, com mais chances de sucesso, porque eu estou tratando você como você gostaria de ser tratado. Então, em primeira linha, eu já colocaria isso aqui como benefício. O segundo é o que a gente chama de maximizar o cubo de competência das pessoas, né? A partir do momento em que eu tenho um alinhamento comportamental entre o desafio de cada tarefa ou de cada atividade dentro da minha organização com a pessoa, a tendência é que eu gere um círculo virtuoso, onde ela busca aprender melhor, para aprender mais, para fazer melhor aquela atividade. Então, assim, com isso eu consigo, maximizando esse cubo, né, chegar ao que você falou lá, de uma atitude de melhor performance. Eu consigo melhorar a sinergia, né, porque assim, o conceito de empresa, Randes, está muito atrelado à sinergia, né? A história disso é a soma do que eu faço isoladamente com o que você faz isoladamente dentro de uma empresa tem que ser maior do que esses resultados isolados. Nós dois juntos temos que produzir mais do que a gente fazia isoladamente. Então, sinergia tem muito a ver com como esses grupos começam a se transformar e a entregar de uma maneira mais produtiva e através dessa sinergia, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante trazer para a pauta hoje é até um termo novo, né, desses modernismos, que é a coisa do inclusificar.
Então, a gente tem falado muito de inclusão, de diversidade, coisas assim, e inclusificar é um esforço para fazer com que essas pessoas tão diferentes consigam gerar essa sinergia. Então, assim, às vezes eu também percebo, né, a gente precisa ser diverso, inclusivo e tal, e aí você começa a trazer pessoas e ninguém está preparado com aquilo, para aquilo. Eu vi isso, por exemplo, na época de PCDs, que a empresa tinha uma cota, obrigação legal para Sim, atingir, sim, é verdade. recebia esses portadores de necessidades especiais e ninguém na empresa estava preparado para lidar com eles. Não era só Isso uma mesmo. questão de aparato físico e do ambiente, era uma questão das pessoas, como eu lido, como eu olho, como eu trato, como é o meu dia a dia com um cadeirante, com alguém com algum tipo de deficiência. Imagina quando você amplia isso para outros contextos. Então, assim, acho que também é um aspecto que ajuda muito nessa questão da inclusão, né? Perfeito. Para coroar todos esses benefícios, né, é o conceito de você trazer a felicidade no trabalho. Só um minuto, por favor. Sem problema. Não tem problema. E interessante que o que a Flávia está comentando aqui para nós, né, dentro desses benefícios, que a gente começa a alinhar as pessoas naquilo que elas gostam de fazer, e a empresa ganha com essa adoção, onde você coloca essas pessoas no lugar certo, né? Eu trazendo aqui um exemplo, eu tive um trabalho que a gente fez de mapeamento de competências, Flávio, numa empresa, e a gente, né, analisando os perfis de todos os profissionais e tudo mais, e a empresa naquele momento, ela estava precisando de um profissional que seria um coordenador técnico comercial, ou seja, ele precisava ter um conhecimento técnico e uma característica comercial, né? Não era só o técnico para desenvolver aquele projeto, mas sim também saber lidar com os clientes, aquela toda a desenvoltura comercial. E nesse mapeamento a gente identificou, né, um funcionário que ficava no almoxarifado, ou seja, guardado numa caixinha de papelão ali, né, como diz, e ele tinha todas essas competências, conhecia do negócio, né, porque ele estava no almoxarifado, numa situação, né, ali por conhecer mesmo, o pessoal pedia lá, dá peça tal, me dá não sei o que tal, então ele já tinha toda essa desenvoltura e estava ali no lugar errado. Então, quer dizer, a empresa não precisou contratar de fora. Muitas vezes é isso, a gestão humanizada é isso. A gente também tem esse benefício dessa contratação interna, né? Essa movimentação das pessoas internamente, até mesmo para gerar essa expectativa de uma oportunidade para ela de crescimento dentro da empresa, né? Sem dúvida, esse exemplo é belíssimo que você trouxe e assim a gente tem várias histórias, né, e relatos, depoimentos sobre esse tipo de situação, porque a gente como cultura, de uma maneira geral, é um povo que foi pouco orientado a se planejar, a pensar no longo prazo, né? Eu acho que Exato. quem vem de um ambiente de inflação, né? Eu me lembro, eu sou da época do URV, Não, Unidade de eu assisti isso Referência no de YouTube, eu Valor. não sou dessa época, não. Eu assisti no YouTube porque tinha estranho aí, né? Então, assim, a Fiscais do gente Sarney, fiscais do Sarney, né? olhava as Tá coisas certo. assim muito de curtíssimo prazo, não se É. preocupava com planejamento. E, por exemplo, a pandemia começou a trazer para nós, Hans, empresas que diziam assim: Flávia, eu preciso começar a pensar em sucessão. Hum, Eu nunca pensei nisso antes. Até apareceu uma coisa chamada Covid, que é. pegou, sei lá, o principal executivo da empresa, ou a pessoa mais chave do negócio, e colocou entubado no CTI. É. E aí a Isso gente se aconteceu, infelizmente, com muitas, muitas empresas. Até mesmo perder os seus fundadores, executivos fundadores, né? E a empresa estava completamente despreparada para uma ausência intempestiva dessa forma. Óbvio que a gente não precisa de uma pandemia para tudo isso, né? Mas assim, a gente precisa sair de um momento pandêmico melhor do que o que a gente entrou. E esses aprendizados, né, que hoje o mercado chama muito isso de real skill. Na Uhum. verdade, não é o hard e o soft, é o real, é como você se apropriou
das suas experiências, das suas vivências, da sua estrada, da sua história, para ser o que você está sendo hoje. Então, assim, quando a gente fala em gestão humanizada, é levar em conta tudo isso, né? Assim, nós viemos de um modelo de sociedade muito pautado no quanto você sabe, né? Assim, todos os nossos grades, eles são validados por conhecimento. Agora, o conhecimento aplicado no momento certo, da maneira correta, isso é o real skill. É como você se apropria de tudo isso e faz isso virar um valor no seu dia a dia. Gerando todo esse benefício. Sabe uma coisa que você comenta? Que eu falo isso muito para os alunos, principalmente que a gente teve que fazer essa virada, né, de aulas remotas e cada um na sua casa, muitas vezes ele com a câmera desligada, né, a gente acompanhou isso muito, e a questão é exatamente essa, né, do real skills. Não adianta ele fazer um MBA nas melhores instituições de ensino do país, que aquele conhecimento ele não vai colocar em prática. É a vivência, né? É essa parte, é a experiência dele de colocar aquilo que ele aprendeu dentro das suas realidades, das suas atividades, e que você falou. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. É algo que a gente precisa identificar o seguinte: é olhar o copo meio cheio, parar de olhar ele meio vazio. Uhum. Sem Né? dúvida Às vezes nenhuma. fala, não, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas eu tenho pessoas que vão me ajudar dentro dessa minha complementariedade, né, de competências, para a gente chegar juntos no resultado, foi o que você comentou, né, essa gestão, um dos benefícios aí, essa integração. E a gente já está quase chegando ao final do programa, Flávio. O papo está sensacional, uma leveza que você traz esse assunto para nós, mas eu tenho mais uma questão aqui que eu queria entender um pouquinho para que você pudesse falar para todos nós aqui, né? Então, eu vou fazer aí me decidir, vamos supor, aqui o empresário, o empreendedor falou, eu decidi, Flávio, você, né, mostrou tantos benefícios, os passos, eu vou fazer essa gestão humanizada na minha empresa ou aprimorar essa gestão que seja a qual eu tenho, de uma forma mais humanizada. Então, qual que é o principal desafio nessa adoção desse modelo? Você pode falar para nós. Olha, o principal desafio, Hans, é a mudança de mindset. Assim, quando a gente fala de mudança de mindset, é de uma maneira ampla, né? Eu acabei de citar aqui que a gente sempre foi avaliado por conhecimento, né? Então, hoje existem temas e, por exemplo, na tecnologia, que não existe faculdade ainda sobre aquilo. Não É tem um verdade. curso sobre aquilo. Então, às vezes você pega um jovem garoto que ainda, sei lá, está ali cursando ensino médio, mas ele já é o especialista naquela linguagem, naquele conceito, Sim. e você teve que quebrar um paradigma, né? De remunerar, de valorizar e de contratar esse profissional porque não pela graduação que ele tem, mas pelo conhecimento sobre um tema novo que ele tem, como ele já Sim. sabe usar aquilo. Né? A questão do mundo flat, de É. você hoje ter funcionários em qualquer lugar do país, do mundo. Porque a tecnologia nos permite hoje contratar uma pessoa que... E aí, assim, quando eu falo de mindset, é que eu acho que Certo. todos nós, de uma maneira geral, a gente está muito mais preparado para se beneficiar de todas essas mudanças do que para ser impactado por elas. Então, toda vez que você... a gente até brinca na eTalent, quando tem um dos nossos workshops, que a gente fala assim, Uhum. se você chegar num auditório e perguntar quem quer mudança? 100% da audiência levanta a mão, eu. Aí, se você Boa. perguntar para eles, e quem quer mudar? Aí é o ponto chave, hein? Ai, ai, ai. Entendeu? Então, assim, a perspectiva é muito nessa Sim. linha. Quando a gente fala de mudança de mindset, é que todo mundo só pensa que o outro precisa mudar e não que você mesmo também precisa mudar. Então, o maior desafio para tudo isso é a gente começar a trabalhar esse tema de uma maneira mais direta, mais sincera, mais verdadeira,
tem um aspecto que eu acho que é muito importante de a gente trazer aqui para esse fechamento, que é assim, todos nós a gente nasceu, foi educado, foi criado, estudou, morou, conviveu com pessoas de religiões, etnias diferentes. E por uma situação do destino, a gente se encontrou no ambiente de trabalho e agora tem que aprender a conviver de uma maneira sinérgica para conseguir entregar esse resultado para todo mundo, porque não é só o resultado para o acionista, hoje para todo mundo, né? Como eu falei, o ecossistema inteiro tem que estar em sintonia para funcionar. Como é que você consegue fazer isso? Só tem um caminho, Hans, que é entendendo quem são essas pessoas e as tratando como elas precisam ser tratadas. Porque tudo isso isso é a grande chave, é muito simples, é muito belo, e a gente tem um instrumento, já tem instrumentos para fazer isso hoje. Então, assim, ter essa informação e fazer o uso mais positivo dessa informação em prol desse bem comum. Então, com isso, você consegue ter uma comunicação sem ruído. E isso serve para a gente na nossa vida. Como eu falo com meu marido, com os meus filhos que são diferentes, né? Não existe uma receita de bolo, cada um precisa de um tratamento diferente, porque são indivíduos diferentes. E através, assim, quantas vezes você, por exemplo, nos seus processos de coaching e de atuação dentro do ambiente organizacional, assim, a queixa é o como. Como eu fui tratado, o como as pessoas me falaram, é o como. Ninguém é demitido por baixo desempenho. Normalmente, quando você sai de uma empresa, você sai por um problema comportamental, por um problema de relacionamento, não é porque você não sabia fazer uma usar determinada atividade, é verdade. Fazer alguma coisa. Então, assim, mudança de mindset com essa visão ampliada do que eu estou chamando aqui, mudança de mindset. Perfeito. Inclusive, quanto mais, né, o profissional ele vai subindo dentro da sua escada de carreira, mais exatamente as competências comportamentais que vão ser requisitadas deles, né? Porque uma vez, né, eu estava fazendo um processo de coaching executivo e ele falou, Hans, eu não aguento mais aqui essa cadeira de executivo. Eu falei, o que aconteceu? Vamos entender. O que você está querendo colocar tudo para o alto, né? Ele falou, das 8 às 18, né? Tipo assim, no horário dele de trabalho, eu estou aqui na minha mesa só para solucionar problemas. Eu falei para ele, bem-vindo ao time, porque é isso que as empresas precisam de executivos preparados para solucionar problemas, mas de uma forma, não é, eu coloco isso, faço aquilo, de que forma? Não, mas como solucionar essas questões exatamente, adequar essas questões de comportamento, de pessoas com pessoas e ajustando para que elas possam entregar melhor as suas atividades de trabalho. E quando a gente sabe isso, quando a gente tem, né, mesmo que eu não sou diretor, não sou ali presidente da empresa, não sou a gerente da empresa, por exemplo, nas minhas atuações profissionais, quanto mais autoconhecimento eu tiver, foi o que você falou, a gente leva para a vida, a gente leva não somente para o ambiente organizacional, a gente melhora as relações interpessoais com as pessoas que estiverem à nossa frente. Agora, eu gostaria que você pudesse deixar aqui para nós, então, Flávia, uma dica para todos que estão nos acompanhando. Qual que poderia ser essa dica aí? Olha, eu Calma aí, percebo... calma aí. Calma aí, vai, respira fundo aí, respira fundo, que agora vai ser o nosso momento que eu vou chamar aqui, nosso bloco da Breaking News no ar. Vamos lá com Flávia Queiroz, por favor. Muito bom, Hans. Assim, de tudo que a gente falou aqui, o que eu posso trazer para vocês é assim, o que mais funciona para engajar, que é a grande demanda de todo mundo, é você criar um ambiente com senso de pertencimento. O que o ser humano mais quer é se sentir fazendo parte. Então, como é que você consegue fazer com que ele passe a fazer parte? Escutativa, né? Então, assim, estando ali, tendo aquela presença real para ele, adotando, ajustando o seu comportamento ao que ele valoriza,
Então, às vezes, você está ali sendo super, né, soft com alguém que está extremamente chateado, aborrecido, porque ele quer uma comunicação mais direta. Né? E você está ali, cara, mas eu fiz tudo certinho, né? Peguei o manual, tudo que precisava. Você só esqueceu de combinar, né, de combinar ali com os russos qual Exato. era a regra do jogo. Então, É o é, é, combinado. é o combinado. Assim, eu acho que o break news que eu poderia dizer aqui para vocês é: não existe uma regra única. As pessoas são diferentes e elas precisam ser tratadas de uma maneira diferente. Ah, Flávia, eu sempre tenho que me ajustar ao outro? Não. Às vezes o seu combinado também tem que ser assim: olha, eu também faço parte do processo, Uhum. enquanto líder, né, enquanto Sim. gestora. Então, em qualquer relação saudável, né, os dois lados precisam ceder. Exato. Relação onde um lado só cede, ela não se sustenta muito tempo, né? E Exato. antigamente o que acontecia era uma reação, era uma relação pautada numa questão de hierarquia, que não Exato. existe, não é mais isso que funciona, né? Então, esse modelo só da hierarquia, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, não se sustenta no nosso ecossistema atual. Então, É a verdade. gente precisa olhar para isso de uma maneira muito franca. E isso não significa julgar mérito, se está certo, se está errado, se eu concordo ou não concordo. É o que a gente tem hoje. E aí, falando um pouco do pós-pandemia e tal, trazendo até uma mensagem positiva, de resiliência, de darwinismo, assim, nós nos acostumamos com as coisas, aprendemos a ficar melhor com as adversidades, né? Superamos muita coisa. Eu acho que a gente tem que pautar muito como eu posso ser melhor cada dia, né? Exato. O melhor que eu posso fazer todo dia tem que ser um lema de todo mundo, coerente, estruturado, é, e obviamente assim com os cuidados que eu acho que todo mundo vai estar cada vez mais atentos para a saúde, É. para o olhar, a empatia, né, o olhar para o outro, para a fé. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse tema, né, de ser Sim. feliz, ser saudável e ter fé. Porque quando você combina essas coisas, Randes, você consegue perceber essas adversidades e esses entraves e essas dificuldades do dia a dia de uma maneira humanizada, com um Perfeito. olhar mais atento às coisas que no final do dia é o que realmente importa. As pessoas, né, elas não são ali como peças, né, de reposição, como tinha lá atrás, no início, né, de toda uma revolução industrial. Elas são a peça central de uma organização e de tudo, né, no mundo como um todo, né, porque foram as pessoas que mudaram, que fizeram, passaram por cima desse vírus, né, então tanto na tecnologia, na medicina, nas nossas questões organizacionais, né, Flávio? Olha, você traz o tema assim com uma simplicidade, mas com uma grande profundidade que teve aqui para nós, né? Muito obrigado mesmo por todo esse seu carinho e de falar aqui com cada um de nós. E além de mais, né? Além do mais, as pessoas aqui que estão nos acompanhando vai receber agora que a nossa produção está colocando no nosso chat o link para você preencher o relatório aí, né? Que você vai ter um questionário comportamental para receber um relatório de comportamento, para entender aí como que é esse seu autoconhecimento. A gente está falando tanto, então começa agora por você, a mudança, né? Começa por você. Se desafie, faça o questionário, você vai ver a assertividade, né, que traz as informações do seu comportamento com esse questionário também. Então, gentilmente cedido aqui pela Etality, aqui agradeço, viu, Flávia, por ter essa oportunidade também de brindar aqui, além da dica, brindar aqui com o relatório para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado aí também por essa ação aí do bem, né, que a gente comenta bastante sobre isso, né? Maravilha. A gente também agradece muito, espero realmente que vocês usufruam dessa informação, façam uso disso, olhem para esse dado e pensem
como eu posso usar isso para ser melhor amanhã? Excelente. Então, você que está nos acompanhando, esse programa ele vai ao ar por a tua ajuda. Como você pode nos ajudar? Nós temos o QR Code aqui na tela que você pode fazer a doação para a Fraternidade São João Paulo II, continuar suas obras de evangelização, não somente em São Paulo, mas em todo o Brasil e até mesmo fora do país. E, além disso, você pode adquirir produtos religiosos, que na Web TV aqui ela oferece também, dentro dessa possibilidade que você tem de ter produtos não somente espirituais para que te engrandece a alma, mas também você pode adquirir fisicamente esses produtos. Então, não é aonde? Na FSJPI Store, na loja da Fraternidade Virtual, você pode comprar em qualquer canto do país, você pode comprar e receber na tua casa produtos também que vão te engrandecer aí a sua espiritualidade e aumentar mais, que você falou, né, Flávia, a fé, aumentar e engrandecer a fé. Flávia, estamos chegando aqui ao encerramento. Quero te agradecer mais uma vez, né? Aí do Rio de Janeiro, um calor aí do Rio, quase chegando próximo aí do Carnaval, né? Então, que desejo para você, né? Aí um abençoado final de semana também. Muito obrigado por estar aqui conosco e para todos vocês que nos acompanham aqui também, né? Um ótimo final de semana e nós nos encontramos na próxima sexta às 8h30 da manhã. Muito obrigado, Flávia. Beijão, gente. Muito Tchau, obrigada a tchau. vocês, hein? Uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.